Olá pessoal, professor Marlos Campos aqui. Hoje nós vamos tratar da matéria de legislação que vai cair para o concurso de Garopaba. Vamos tratar da disciplina do Estatuto dos Servidores Públicos de Garopaba, tá? Falando de um assunto que é muito cobrado pelas bancas, né? E a banca UniOeste vem cobrando muito esse assunto. Então vamos lá, peguem aí caderno, as 5, 6 canetas coloridas, que hoje nós vamos fazer um mapeamento mental aqui junto com vocês, para que vocês entendam e não errem mais esse tipo de questão nas provas, que é muito cobrado. E eu estou falando do quê? Nós estamos falando dos casos de provimento. Provimento, ou seja, o que é o provimento? Provimento do cargo público, né? Quando nós falamos de provimento, é você ocupar esse cargo público, né? E nós temos algumas situações onde esses provimentos, nós temos o provimento originário e temos os provimentos derivados, tá? Outra coisa que os bancos gostam de cobrar é a diferença de provimento e vacância. Nós já vamos falar depois da vacância, tá? Eles gostam de confundir. Mas a vacância é você deixar o cargo vago, o cargo fica vago, ocorre a vacância dele, tá? Então, primeiramente, vamos falar aqui sobre os casos de provimento. Então, quais são os casos de provimento? Então, vamos lá, anotem aí comigo. Nós temos a nomeação, pessoal, é aqui que eu falei que é a forma de provimento originário, tá? Como que vai se dar a nomeação? A nomeação, ela será de caráter efetivo ou comissionado. Como assim caráter efetivo ou comissionado? Caráter efetivo, quando você faz o concurso público, sai homologado, é aprovado, homologado, né, tá dentro das vagas, você vai ter nomeação, vai ser nomeado, tá? Depois você vai tomar posse. Casos de provimento de cargos em comissão, por nomeação também, os comissionados são aqueles de livre nomeação e livre exoneração, né? Ou seja, a autoridade competente, ela escolhe quem ela quer, né? Ela escolhe ali, escolho você, tipo Pokémon, né? Escolho você, agora não quero mais, porque é livre nomeação e livre exoneração, tá? Então essa é a forma derivada, aliás, originária, perdão. Aí nós temos as derivadas. Quais são as derivadas? Vamos lá. Nós temos a reintegração, temos também a reversão, temos ali a reversão, temos a readaptação, né? Temos também o aproveitamento, e temos a recondução. Temos a recondução. Então, esses são os cargos de provimento: nomeação, reintegração, reversão, readaptação, aproveitamento e a recondução. E o que eles fazem em prova? Eles trocam o conceito de cada um deles. Mas hoje vocês vão fazer aqui um mapeamento mental que vocês não vão mais errar, selecionando palavrinhas-chave, porque é assim que se estuda qualquer parte de estatuto, lei orgânica, plano de carreira. Galera, é letra da lei, não vai cair conceitos, jurisprudências, nem nada disso, é a letra da lei, quando se trata da matéria de legislação municipal.
tá? Então eles vão estar ali trocando palavrinha, trocando prazo, né? Então tem que ficar muito atento a isso. É você selecionar as palavrinhas certas que eles cobrem prova. Então, vamos começar falando da nomeação? Vamos lá. Da nomeação, nós vamos fazer um quadrinho aqui. Nomeação. E só colocar mais aqui, pode? Nomeação. Nós temos também a posse e temos o exercício. Nomeação, posse e o exercício. Então vamos lá. Da nomeação até a posse. Qual é o prazo de quem foi nomeado tomar posse? O que é tomar posse? É quando você vai lá e assina o termo aceitando as atribuições e as responsabilidades do seu cargo. Você tem um prazo para isso? Tem um prazo para tomar posse. E qual que é esse prazo? 30 dias. 30 dias para tomar posse. Saiu nomeação, você tem 30 dias para tomar posse. Tá, existe ali uma prorrogação, mas as bancas não cobram prorrogação, elas cobram aqui, ó, esse prazo. O que eles vão colocar lá? 15 dias, 20 dias. Bom, só trocar esse número aqui. Por isso que é importante, né? Já teve provas do concurso que eles colocaram a posse dar-se-á no prazo de espacinho, né, a partir da nomeação. E estava lá A, B, C, D, E. E cada alternativa dava um número, 30 dias, 15 dias, 20 dias, né, 40 dias. Então, por isso que é importante vocês saberem, porque isso é que a banca vai estar cobrando, tá? E da posse ao exercício, qual que é o prazo para quem tomou posse? Ou seja, foi lá, aceitou, né, os termos e as atribuições, as responsabilidades do cargo, assinou, tirou foto, fez ali TBT até na quinta-feira, né? Quer dizer que não ser aprovado, passou no concurso, tomou posse, agora tá que tá, né? Tá por cima. Mas ele tem um prazo para entrar em exercício. No Estatuto de Garopaba, qual que é o prazo? Aí que está. Esse prazo, ele está previsto em um decreto. Ele está previsto em um decreto, que é a autoridade do Poder Executivo que vai estar fazendo. Ou seja, o que diz ali no Estatuto de Garopaba, né, que o empossado irá iniciar o seu exercício, né, de acordo com as suas atribuições do cargo ali, etc., a partir de um prazo estipulado pela autoridade competente do Poder Executivo, né, que será feita por um decreto. Então, não é aqui no Estatuto de Garopaba que está esse prazo. Então, para não confundir vocês, o que a gente vai colocar? Coloque ali, ó. Decreto pela autoridade do Poder Executivo. Do Poder Executivo. Ele que vai estabelecer o prazo para entrar em exercício. Então, cuidado. Se eles falarem lá que o prazo para entrar em exercício da posse é de 30 dias, está certo ou está errado? Está errado. No Estatuto não fala qual que é o prazo. Não é no Estatuto que está. Porque cuidem com isso. Nós temos Estatuto, Lei Orgânica, Plano de Carreira, Plano de Remuneração.
tem que cuidar com o enunciado da questão, tá? Que vai falar, de acordo com o estatuto, você vai responder como? De acordo com o estatuto. De acordo com a lei orgânica do município de Garopaba, você vai responder como? De acordo com a lei orgânica, tá? E agora, outra coisa que é interessante, o que acontece do cara que foi nomeado e não tomou posse no prazo de 30 dias? O que acontece com ele? Exonerado? Não, não é exoneração. Ocorre o ato de nomeação se torna sem efeito. O ato da nomeação é tornado sem efeito. Vocês podem colocar aqui, ó, em caso de perda do prazo. Em caso de perda do prazo. Então, não tomou posse em 30 dias, tornado a nomeação sem efeito. Não entrou em exercício no prazo determinado, o que acontece? Exoneração. Por que, professor? Por que aqui não é exoneração também? Porque aqui ele não é servidor. Você só vai ser servidor no momento que você assina a posse. Ah, você foi nomeado. Ou de nomeação tem 30 dias para posse. Então, esse ato de nomeação é tornado sem efeito. Tá? A posse, a partir do momento que você assinou o termo, você já é servidor. Então, não entrou em exercício, ou seja, não começou a trabalhar no prazo determinado, vai ocorrer a exoneração. E aqui nós já estamos vendo uma das condições da exoneração. Tá? Então, esta é a nomeação, o caso de provimento por nomeação. Vamos seguir com os outros? Vamos lá? Vamos apagar ali e vamos falar agora aqui da readaptação. E a readaptação, e nesses outros demais que nós vamos aprender, evolução, aproveitamento, reversão, eu gosto de trabalhar muito com exemplos, né? Isso vai ficar bem claro aí para vocês. Então, olha só, nós temos ali a readaptação. Readaptação. A readaptação. Vocês vão anotar ali umas palavrinhas que quando vocês verem no enunciado da questão, vocês já matam ela. Tá? Então, falou em readaptação. Anotem ali. É o servidor que sofreu limitação física ou mental. Então vamos lá. Então, o servidor que sofreu uma limitação física ou mental, ele será readaptado. Sabe como que as bancas gostam de cobrar? Vamos dizer que o servidor que sofreu uma limitação física ou mental será aproveitado em outro cargo. Quem não estudou, quem não está assistindo essa aula, nossa, faz todo sentido. Aproveitado, né? O cara sofreu uma limitação física, é aproveitado. Show! Não tem nada a ver, é readaptação. Tá? Então imagine que um agente de saúde, né, está indo ali de casa em casa e acaba sendo mordido por um cachorro, né, um cachorro ali na coluna e perde o movimento das pernas. Vamos aposentar ele? Ou nós podemos, ele pode continuar exercendo alguma atribuição que seja compatível com essa limitação física? Claro que sim. Então nós vamos readaptar ele. Vamos readaptar ele para algum cargo cuja a limitação física e mental seja compatível, né? Então vamos colocá-los ali
na secretaria para atendimento, né? Então, a readaptação é isso. Falou em limitação física ou mental, vocês já vão ligar com readaptação, tá? A readaptação, ela também está lá nos casos de exoneração. Por quê? Porque, veja só, esse mesmo exemplo que eu dei, sobre o agente, né, que levou uma mordida e ficou sem movimento das pernas, ele tem como estar exercendo atividade de agente de ir de casa em casa, de cadeira de roda? Óbvio que não. Então, esse cargo ficou vago, porque ele foi para um outro cargo compatível com a limitação física ou mental dele, né? Então, esse cargo aqui que ele estava ficou vago. Então, por isso que nós vamos ver lá na exoneração, lá nos casos de vacância, a readaptação, tá bom? Então, aqui não tem erro, pessoal. Viu a palavrinha limitação físico-mental? Já vai linkar com readaptação, beleza? Então vamos agora estar falando sobre a recondução. Não, vamos falar do aproveitamento primeiro. O aproveitamento. Então, o aproveitamento. Então, anote ali o que é o aproveitamento. É o retorno à atividade do servidor em disponibilidade. Então, o aproveitamento, quando nós falamos em aproveitamento, pessoal, é o retorno da atividade daquele servidor que estava em disponibilidade. Um exemplo, o servidor ali tinha seu cargo e esse cargo foi extinto. Deixou de existir esse cargo, foi extinto. Esse servidor vai ser exonerado? Não, ele vai ficar em disponibilidade. Tá? Vai ficar lá esperando aparecer um cargo de atribuições de natureza compatível com o que ele tinha antes, né? E vai estar recebendo proventos proporcional ao tempo de serviço. Por isso que não é bom nem para a administração, porque ela vai estar pagando alguém para não fazer nada, e nem é bom para o servidor, porque ele vai estar recebendo muito menos do que era para receber. Então, o servidor que tem seu cargo extinto, ele fica em disponibilidade. Então, tá lá, o servidor tem seu cargo extinto e fica em disponibilidade, né? Aí, aparece um cargo, então apareceu ali, ó, um cargo. Esse cargo que apareceu, ele tem atribuições e vencimento compatíveis. Compatíveis com o que, professor? Compatíveis com o que ele tinha antes, com o cargo que ele exercia antes. Então, quando isso acontecer, que a gente tem um cargo de atribuição e vencimento compatível com o que ele tinha antes, o que a administração vai fazer? Vamos aproveitar. Vamos fazer o aproveitamento. O aproveitamento. Então, apareceu lá. O que é aproveitamento? Aproveitamento é o retorno do servidor que estava em disponibilidade.
Só linkar. Então apareceu lá a palavrinha em disponibilidade, vocês vão circular ela. Opa, em disponibilidade é aproveitamento. Tá? Então isso é o aproveitamento do servidor. Agora vamos falar da reintegração. Então nós temos lá a reintegração. O que é a tal da reintegração? Então a reintegração, pessoal, vocês vão colocar ali. Reinvestidura do estável, reinvestidura do estável, ou seja, né, o servidor tem que ser estável. Tá? O que é o servidor estável? É aquele que é aprovado no estágio probatório depois de 3 anos. Né? Também tem que ser feito essa reintegração no mesmo cargo. No mesmo cargo, tá? E ela decorre de uma decisão, aliás, de uma demissão invalidada por uma decisão, anota ali, judicial ou administrativa. Por uma decisão judicial ou administrativa. Por quê? Lá na banca eles podem colocar na prova, né? A banca pode colocar na prova que somente decisão judicial. Não, não é somente decisão judicial, que ou administrativa. Então vamos entender isso aqui. Vamos supor que um professor foi removido ali da escola, tá? Então ele chegou para trabalhar lá na nova escola e o diretor dessa escola olhou para ele e falou: cara, você é muito feio, velho. Não, aqui não trabalha professor feio. Vamos te demitir porque você é feio. Ah, vamos fazer tua demissão, vamos te demitir porque você é feio. É uma demissão válida? Tá lá no rol do regime disciplinar das proibições ser feio? Não. Né? Então, foi uma demissão totalmente inválida. O que ele vai fazer? Ele vai entrar ou na esfera judicial ou administrativa, né? Com recurso. A partir dessa decisão judicial ou administrativa, ele vai ter essa demissão invalidada e vai ser reinvestido no mesmo cargo, no cargo que ele estava. Tá? Então, aí ele tem, ficou 2, 3 meses demitido, ele é ressarcido todo, né, esse tempo que ele não estava recebendo, ele é ressarcido. Então, isso é reintegração. Então, quando aparecer lá na prova de vocês vão pegar e anotar isso aqui. Ó. Vão circular a demissão invalidada por uma decisão judicial ou administrativa. Falou em demissão invalidada, já vem para cá, reintegração. Aí só olha os outros detalhes ali se está certo. Tá? Então, reintegração é aquele servidor que tem a demissão invalidada. Ele será reintegrado ao mesmo cargo. Tá? Então, isso, pessoal, é a reintegração. Bem tranquilo, né? Aí nós temos agora a recondução. Vamos falar
quando que ocorre a recondução. Então a recondução, pode anotar ali, ó, é o retorno ali ao cargo anterior. É o retorno ao cargo anterior, né? Então, como que vai acontecer essa recondução? Primeiramente que a recondução ele tem que ser estável. O servidor tem que ser estável, tá? Então, nós temos duas situações de recondução. Nós vamos anotar ali, ó. Inabilitação do estágio probatório. Vamos fazer aqui do ladinho. Inabilitação em estágio probatório, tá? E também nos casos ali de reintegração do anterior ocupante. Reintegração do anterior ocupante. Então vamos entender esses dois aqui. Inabilitação em estágio probatório. Então assim, pessoal, o servidor ele já é estável, tem seu cargo ali e surgiu um novo concurso ali. Vou fazer. Esse servidor vai lá e faz concurso para outro cargo. Ele é aprovado. Ele tem que fazer o estágio probatório novamente? Claro que sim, não importa, você pode fazer aí 10 concursos que todos você vai ter que passar por estágio probatório, tá? Aí, esse servidor entra, toma posse, começa a fazer exercício e não é aprovado no estágio probatório. O que vai acontecer se ele não é aprovado nesses 3 anos de estágio probatório? Inabilitação em estágio probatório. Aí ele será reconduzido ao cargo que ele ocupava anteriormente. Por isso que ele tem que ser estável. Isso é a recondução, tá? Então a recondução, retorno ao cargo anterior que não passou do estágio probatório. Mas lembre-se, o que acontece? O cara não é servidor. Ele não é servidor. Foi lá e fez o concurso e não passou do estágio probatório. O que aconteceu com ele? Exoneração. Exonerado. Mas se ele já é estável em outro cargo, pode sim ter o retorno ao cargo anterior, tá? Claro, professor, e se ele for servidor municipal e vai fazer um concurso estadual ou federal, ou, né? Aí começa todos os e se. Mas e se? Mas e se? Esse e se faz você errar a questão da prova, porque como eu falei, não vai cair entendimento para vocês. Não vai cair conceitos aprofundados. Vai cair isso aqui, ó. Ele vai perguntar o que é recondução, tá? O que é recondução? Vai estar lá A, B, C, D, E. Você tem que saber a recondução é o retorno do estável ao cargo anterior. Ponto. Matou a questão, bola para frente para a próxima questão. Tá? Então não precisam se preocupar com isso. E nós temos a segunda hipótese, que é a reintegração do anterior ocupante. Vamos lá, que eu tenho que fazer um desenho aqui para vocês entenderem. Então aqui nós temos o João. João está ocupando o cargo dele aqui, né? E nós temos o Carlos. Carlos está aqui também ocupando o cargozinho dele, tá ali, de boa. João é removido para uma outra escola. João é professor, os dois são professores, tá? João é removido para uma outra escola. Chega nessa escola, o diretor falou: não, João, você é muito feio, cara, você não vai trabalhar aqui, você vai ser demitido. João é demitido. João foi demitido. O que acontece com esse cargo aqui?
ficou vago o cargo que ficou vago. Aí Carlos olha ali, mas agora eu vou ocupar o cargo que o João ocupava. Então Carlos vem e ocupa esse cargo do João que estava vago, porque o João foi demitido, né? Uma das hipóteses de vacância do cargo é a demissão. Então ficou vago o cargo. Veio o Carlos e ocupou. O cargo de Carlos ficou como vago também. Aí, João, que entrou com um recurso na esfera aí, judicial ou administrativa, teve essa demissão o quê? Invalidada. Invalidada. O que acontece quando o servidor tem a demissão invalidada? Não é volta. Não é essa palavra que você tem que usar. Já comece a se habituar a falar o correto. É reintegrado. Ele vai ser, então, reintegrado. Reintegrado. Mas, quando ele vai, ali quando é reintegrado, chega e está Carlos ocupando o cargo dele. E agora? Que confusão que deu. O que vamos fazer? Vamos criar um novo cargo para o João? Vai colocar o João no cargo? Não. Por quê? Lembre-se que a reintegração ela tem que ser no mesmo cargo. Então ele não pode ir para outro cargo, né? Então, o que vai acontecer com o Carlos? Carlos será reconduzido. Carlos será reconduzido ao cargo que ele ocupava antes. Então, isso é reintegração do anterior ocupante. Então, João, que é o anterior ocupante, foi reintegrado. Carlos será reconduzido ao cargo que ele ocupava anteriormente. Tá? E o que acontece se o Carlos chega aqui no cargo dele e esse cargo foi extinto? Extinto, não acontece, não existe mais. E agora? O que vamos fazer com o Carlos? O cargo dele não existe mais? Duas situações. Ou ele ficará em disponibilidade, ou ele será aproveitado, porque já existe, por mais que não exista mais o cargo de Carlos, já existe um outro cargo de natureza, atribuições e vencimentos compatíveis que ele tinha antes, né? Pessoal, então aqui, ó, daqui, desse desenho que a gente fez, daqui para baixo, é questão forte, pesada, né? Que só quem estudou vai acertar. Porque o que as bancas cobram, tá aqui, ó. O que é recondução? Retorno ao cargo anterior do Estado. Ponto. Tá? Mas eu não quis ficar só por aqui, vamos se preparar para o pior, né? Então, vocês já tiveram ali. E agora vamos falar da reversão, a última, né? O último caso de provimento, para vocês entenderem, matar aqui esses casos de provimento que é o mais cobrado aí nos concursos, processos seletivos, né? Então vamos lá. Pessoal, vocês estão com o material de vocês ali, tá? Quero que vocês vão lá e coloquem na reversão. Lá na reversão.
Então vamos colocar aqui. Reversão. Então a reversão, vocês anotem aí, é o retorno do aposentado. É o retorno do aposentado. Qual do aposentado? Então você pode até colocar aqui, ó, tá vendo? Esse V aqui, ó. Reversão, esse V aqui. Velho. Volta do velho. Reversão, volta do aposentado. Tá? Então nós temos duas situações aqui para reversão. Nós temos, primeiro, de ofício. A de ofício. Quando que ocorre essa reversão de ofício? Ou seja, que a administração obrigando o servidor que estava aposentado a voltar a trabalhar. Então, vamos lá, anote o conceito ali. Quando for, então, declarado insubsistentes os motivos da aposentadoria. Involuntária. Então vamos dar aquele mesmo exemplo que eu falei do agente de saúde. Vamos supor que essa mordida foi um pouco pior, foi aí aqui na nuca do servidor, que perdeu totalmente o movimento dos braços, das pernas, tudo, paraplégico. Tem como ele ser readaptado em algum outro cargo? Existe algum outro cargo que a gente consegue adaptar ele? Claro que não, não tem como. Então, ele vai ser aposentado por invalidez, tá? Aqui, ó, não é involuntário, é invalidez. Isso aí, anotem ali. Invalidez. Invalidez. Voluntária é outra coisa. Já vamos falar nela. Aposentadoria por invalidez. Né? Então, ele tem como adaptar ele? Claro que não. Então, nós vamos aposentar. Aposentado por invalidez. Inválido. Né? Aí, vamos supor que esse servidor, né, começa a fazer tratamento aqui, tratamento fora, etc. E começa aí com os movimentos. Começa, né, a caminhar, de repente já está tudo normal. Aí, ele pensa, bom, eu estou aposentado por invalidez, estou recebendo, né? E esse servidor começa a se aproveitar, começa a correr, subir montanha, andar de bicicleta, sei lá. E a administração vê isso. Como assim? O cara está ali aposentado por invalidez, agora está correndo, pulando por tudo? Vai ser revertido. Ou seja, vai ser obrigado a retornar. Retorno do aposentado. Tá? Então, declarado subsistentes motivos da aposentadoria por invalidez. Ele será revertido, de ofício, obrigado. Tá? Aí nós temos a reversão, olha só, a pedido. A reversão a pedido. O que é essa reversão a pedido? É quando o servidor pede, ele pede, não, eu quero voltar. Então vamos supor que esse servidor, ele era chefe do setor, tá? Chefe do setor ali e se aposentou. Aquela aposentadoria, cumpriu, né, tempo de contribuição, idade, agora eu vou descansar. Chega em casa numa segunda-feira à tarde, uns 40 graus ali,
vai assistir o joguinho de futebol dele, senta no sofá, abre uma latinha de cerveja geladinha. O que acontece com ele? Já vem a mulher com os dois pés em cima, jogando rodo, jogando vassoura. Não, aqui vamos lá, tem que passar pano no chão, tem que lavar louça, lavar calçada, que lá você mandava, aqui sou eu que mando, né? Normalmente é assim, né? Então, o que vai acontecer com ele? Pô, pelo menos lá eu mandava alguma coisa, né? Aqui nem isso, não tem autoridade, então eu vou pedir para voltar. Mas, para pedir para voltar, existem algumas condições que ele tem que cumprir. Quais são elas? Vamos lá. Ele tem que ter tido a aposentadoria voluntária. Aposentadoria voluntária. Ele pediu para ser aposentado. Show de bola, porque cumpriu o tempo de contribuição. Podia continuar trabalhando mais? Claro que podia, mas preencheu ali, ele pediu, né? Aí nós temos também a outra condição, que é desde que haja cargo vago. Tem que haver cargo vago, né? Tem que ter um cargo vago, senão não tem como ele voltar. E a outra é o prazo. Então, o prazo de 5 anos. Ou seja, ele se aposentou, aposentadoria voluntária. Ele tem 5 anos para poder voltar. Passou 5 anos, não pode mais exercer a reversão a pedir, tá? E também, né, claro, tem que haver o interesse da administração. A administração tem que ter interesse naquele volte. Não, show. Imagina se aquele chefe chato que só incomodava, o pessoal já estava lá assim, ó. Ah, falta quanto tempo esse cara sair daqui? Aí tem que ter interesse na administração também, tá bom? E diz lá, ó, não poderá reverter o aposentado que tiver completado quantos anos de idade? 70 anos. Então, 70 anos não pode mais ser pedido a reversão, tá? O máximo é 70 anos. Beleza, pessoal? Então, olha só, eu vou fazer um quadrinho aqui com vocês para a gente finalizar aqui, porque foi bastante assunto, né? Vimos aí vários conceitos, alguns mais aprofundados, mas olha só como que eles vão estar cobrando em prova. Então vocês já fizeram ali, né? Esse quadrinho do provimento. Vamos lá, né? Provimento. Então nós temos provimento, anunciação, reintegração, reversão, recondução, readaptação, e aproveitamento. Agora vocês vão anotar do ladinho ali, do ladinho. Nomeação. Lembrar do prazo, né? 30 dias para a posse. E a nomeação se dará para efetivo e comissionado.
A reintegração. A reintegração, vamos anotar o resuminho: demissão, invalidade. Reversão. Reversão, vamos colocar o quê? Retorno do aposentado. Recondução. A recondução, vamos colocar o quê? Retorno ao cargo anterior. Readaptação. Readaptação, limitação física ou mental. E o aproveitamento, vocês vão colocar ali em disponibilidade. Pessoal, esse aqui é um resuminho para vocês, né? Coloquem aí na parede do estudo de vocês, que vai ajudar muito vocês resolverem 90% das questões que caem sobre provimento. E provimento é um assunto muito cobrado. No último concurso que teve, não de Garopaba, mas aqui de Santa Catarina, a banca cobrou 3 questões só sobre provimento, só falando do provimento. É muita coisa, 3 questões só falando desse assunto de provimento, tá? Geralmente, olha, em outros assuntos, lei orgânica ali mas 2, mas assuntos bem, né, distintos ali. Agora, só sobre os casos de provimento foram 3 questões. Isso aqui vocês têm que ir para a prova, tem que estar no sangue de vocês. Não podem ir para a prova sem saber isso. Perfeito, pessoal? Então, finalizamos nossa aula de hoje sobre o assunto mais importante do Estatuto do Servidor do município de Garopaba. Feito? Então, aguardo vocês nas nossas próximas aulas e até mais. Força!